Bom, esse outro aqui, pessoal, voltando à aula, sensor óptico de barreira direta. Esse aqui é o que vocês comentaram aí. É que tem um emissor e o receptor. Ele trabalha com dois, né? Esse aqui que eu falei para vocês, da cortina de luz. Então, são dois sensores, um emite a luz e o outro recebe a luz. Esse aqui é o mais indicado para barreiras de máquina, para evitar que uma pessoa entre lá dentro quando ela estiver funcionando. Aí, se entrar alguma coisa no meio, né, a luz não vai chegar do outro lado, ele vai emitir o sinal, então, para a máquina, falando para a máquina, né, para parar, né, ou para dar um tempo. Então, esse aqui que é o de segurança, utilizado em barreiras. Esse outro aqui é um sensor ultrassônico, que ele emite um som, né, numa certa frequência, e esse som, quando ele colide com um objeto que está passando na frente dele, ele detecta em que distância que tem esse objeto. Então, esse aqui é um sensor para detectar em que distância que está o objeto. Às vezes, eu preciso detectar em que distância que está aquele objeto ali, para falar se ele está próximo de mim ou não. Ô, Theo, Oi? esse sensor pode ser usado também muito em inspeção de tanques, não pode? Para baixa pressão, Pode. para tubulação. Ele é muito utilizado, ele é muito utilizado para detecção de nível de reservatório. Em cima do reservatório, né, um tanque, né, em cima de lá dentro do tanque, é colocado um sensor desse tipo aqui. E ele emite um sinal sonoro que a gente não consegue ouvir, porque está fora da frequência que a audição humana consegue detectar, porque o nosso ouvido, ele é um sensor, né? O nosso olho é um sensor, né? O olho detecta luz e o nosso ouvido detecta som. Então, esses sensores, nada mais né, que a gente já falou, é os nossos olhos, é os nossos ouvidos, é os olhos da máquina, é o ouvido da máquina. Então, nesse caso, o ultrassônico, ele emite ondas, o próprio nome já fala, ondas sonoras ultrassônicas, que o nosso ouvido não consegue detectar. E por isso que são nessa frequência, porque imagine o dia todo lá, você escutando, né, ouvindo o som do sensor, né, não vai ser nada agradável. Então, ele foi criado, né, foi projetado e construído com uma faixa de frequência que o nosso ouvido humano não consegue escutar. Mas o sensor está o tempo todo emitindo som para detectar em que distância que está o nível da água dentro do reservatório, né, ou outro líquido qualquer. Então, com isso, ele vai mandando o sinal para um sistema inteligente, que pode ser um PLC, por exemplo, e que vai interpretar aquela distância, dizendo em que nível do reservatório o líquido está. Quantos litros de água, por exemplo, que tem dentro daquele reservatório. Como a física já sabe qual que é a velocidade do som, já conhece a velocidade do som, então,
é através daí que o sensor envia o sinal. Como o sensor sabe qual que é a velocidade do som, então o som é emitido por ele, vai até o líquido, até o nível que o líquido está dentro do reservatório, e bate nele, e volta. O som bate e volta. Então, esse trajeto de ida e volta, ele calcula a distância e desconta, e faz o nível do reservatório. Pois não, pode perguntar. A Vale tem um dispositivo lá de inspeção de mineroduto, né? Certo. Como que as tubulações é quilométrica, aí eles têm uma cápsula, é tipo uma cápsula, que Certo. introduz ela no diâmetro da tubulação, que seja de 14, 15, 18 polegadas. Certo. Aí, com o sensor de ultrassom, ela percorre todo o mineroduto lá, né? Uhum. E faz a inspeção da parede do tanque preventivo para ver qual parte que está mais desgastada para realizar a troca. É bem interessante o Bacana. equipamento. Bacana mesmo. É porque o ultrassom aí tem essa capacidade, né? De atravessar o material, né? E ver a espessura dele. Isso, é por isso que eu te falei que você tem um pessoal também que faz a inspeção de vale de pressão na Ambev também. Para fazer aquela Uhum. inspeção de medição de parede de tanque, é usar também o sensor de ultrassom O também. sensor Aí de eles ultrassom. conseguem, isso, caldeira também, eles conseguem verificar o diâmetro da espessura da chapa, do tanque, do vaso, se houve desgaste ou não. É bem. É muito interessante, porque o ultrassom, ele, por exemplo, o som, né? O som, por exemplo, você está falando, a gente está falando aqui, o som tem uma velocidade no ar. Né? No ar ele tem uma velocidade. Se eu pegar um objeto e bater, por exemplo, numa porta, eu bato numa porta. Né? O som dentro da porta, na porta de madeira, ele tem uma outra velocidade. Se eu bater numa porta de metal, aí já vai ter outra velocidade. Então, o som, a velocidade dele varia conforme o objeto que ele está se propagando. O som, ele propaga com velocidades diferentes para cada tipo de material. Se é madeira, se é plástico, se é metal. Então, no caso da medição da espessura da tubulação, a tubulação é de aço. Então, o som, ele tem uma velocidade para propagar dentro do aço. Então, se eu tenho uma determinada espessura, que eu tenho que medir, então, para aquela espessura ali, vamos supor, 10 milímetros de espessura, ali eu tenho uma velocidade. Se essa espessura é 5 milímetros, eu já tenho uma outra velocidade. Então, 5 milímetros, a espessura já está desgastada. Vamos supor que a espessura é 10 milímetros, constante, a espessura normal. Mas se ele chegou em algum ponto que tem menos do que isso, vamos supor 5 milímetros, o som, ele variou ali. O sensor, ele sentiu. O próprio nome fala, sensor, sente. Ele sentiu uma diferença de velocidade do som, do ultrassom. Então, detectou a espessura menor, emana o sinal. Naquela região, a tubulação está desgastada. Então, ele, né, é um sistema muito inteligente. Né? Como eu falei, o sensor ele revolucionou a automação, a instrumentação. Né? Essa parte que você falou é uma parte da automação que chama instrumentação. Parte de instrumentação. Instrumentação hoje, basicamente, é tudo sensor, tudo sensoriado. Mas é isso mesmo, bacana, bom exemplo. Aqui eu tenho um outro sensor, né, que é o potenciômetro, é que ele é um sensor que utiliza resistência elétrica. Né? Ele é usado para detectar a corrente elétrica, né? Se ela aumentou, se ela diminuiu, né? Porque se ela aumenta demais, eu tenho aquecimento. Então, e eu não posso ter aquecimento numa determinada região. Então, ele envia um sinal dizendo, ó, está tendo aquecimento naquela região ali, aumentou muito a corrente, diminua ela. Então, dependendo do tipo de automação,
eu preciso de detectar temperaturas através da passagem de corrente elétrica. Eu vou usar um sensor tipo potenciômetro para fazer esse tipo de detecção. Aqui tem a simbologia dele, aqui embaixo, aqui, que nada mais é que uma resistência, né? Esse zigue-zague aí é a simbologia de uma resistência elétrica nos circuitos de automação. Às vezes a gente utiliza esse tipo de sensor, né? Não é muito utilizado na automação de máquinas, não, mas às vezes ele aparece aí. Sensor de pressão é um outro tipo. Utilizado em balanças de precisão, por exemplo. Ele vai embaixo do prato, né, que vai ser colocado a peça ali. Então, através de pressão, ele consegue converter aquela pressão em força, porque na física a gente sabe que pressão é igual a força sobre área, matematicamente falando. Pressão é igual a força dividido pela área. Então, se eu tenho uma área ali, que é o prato que está sendo usado para colocar a peça ali em cima para pesar, e ele detecta aquela pressão, então ele envia, ele converte o sinal através dessa forma matemática em força, né? E a força nada mais é do que a massa que está ali dentro, é o peso, né? A força é o peso que está sendo medido. Então, às vezes, tem esse tipo de sensor também. Aí, é na indústria. Né? E existem outros tipos de sensores para pesar, né? Para fazer pesagem. Aqui na apostila tem vários outros tipos, né? Eu não vou falar de todos um a um. Tem vários aqui. Sensor de temperatura. Né? O sensor de temperatura eu vou falar porque está no exemplo que eu vou demonstrar daqui a pouco. Mas você tem aqui sensores, quer ver? Eu vou passando aqui, ó. Aqui na apostila explica cada um deles no detalhe. Sensores de vazão, né, que é ligado aqui, ó, ele é ligado na turbina. Então, à medida que a turbina gira, quando o líquido passa dentro das pás, né, se essa turbina gira muito, significa que eu estou tendo muita vazão. Se gira pouco, eu estou tendo pouca vazão. Então, hoje tem sensores para tudo, gente, para detectar tudo. Tudo que eu... Aí, aqui outro tipo de sensores para vazão. Ô, Theo, Oi? eles usam muito também como sensor a radiação também, né? O campo dela Usa. também é muito preciso também, né? Sim, usa sim. Nas minhas tem algumas válvulas lá que são radioativas. Aí a medição dela no caso, tem tipo os medidores de vazão, igual esse aí, ó. Aí a medição dela é por radiação. Entendi. Hoje tem, agora a gente está falando exatamente, bom exemplo esse também, de radiação. O sensor de presença que a gente viu na aula passada, ele trabalha com radiação, né? Que o corpo da gente emite radiação infravermelha e ele detecta por radiação também. A radiação, ela é muito utilizada, né, para detectar. Por exemplo, ondas de rádio, chama ondas de rádio, que é o que é utilizado nas telecomunicações. O emissor e o receptor, por exemplo, eu tenho a emissora de rádio, né? Eu tenho, por exemplo, a Santana FM, né? Ela emite radiação lá do emissor dela. E o nosso rádio, em casa, é o receptor de radiação. Então, telecomunicações também é radiação. É uma radiação que estão emitindo, ondas de rádio. Praticamente tudo é ondas de rádio, tudo. Sinal de celular é ondas de rádio, sinal de TV é ondas de rádio.
E isso tudo é sensor. Tanto da emissão como da recepção é sensor. O nosso celular é um sensor. Ele é praticamente sensor de tudo. Ele emite sinal de telecomunicações, ele mede temperatura, ele faz um monte de coisa. Só que para comandar isso tudo eu preciso de um aplicativo. Né? É um software que vai ser baixado a memória dele para comandar essa radiação toda, esse sensoriamento todo. Então, o sensor está em tudo. Está no celular, está na televisão, está em tudo. Está na geladeira, que a gente vai ver agora. O sensor tem tudo. Falou que tem automação, é o sensor que controla. Praticamente todos os equipamentos que existem. Beleza, então depois vocês dão uma olhada na apostila, que aqui tem vários outros sensores, né, que explicando cada um deles no detalhe. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora uma automação que eu preparei aqui, que é essa aqui, para a gente finalizar o restante da aula de hoje, que eu vou explicar para vocês como que faz a automação de um sistema de refrigeração. Aqui no caso, nessa imagem, é a imagem de um bebedouro. Esses bebedouros, né, que tem nas empresas, que tem nas escolas, em lugares públicos. Né? Aqui à esquerda eu tenho o desenho dele, né, como que ele é por dentro, os equipamentos dele. Do lado direito eu tenho um ciclo termodinâmico dele. E depois, nos próximos slides, vai vir o circuito dele. Como que eu faço a automação eletromecânica dele? Eu vou explicar aqui no detalhe como que a gente faz isso. Isso aqui serve para uma geladeira, serve para um freezer. Tá? É a mesma coisa. Bom, isso aqui é um tipo de automação eletromecânica. É um tipo de automação que um técnico eletromecânico faz. Por quê? Ele só tem mecânica elétrica. Só. Esse bebedouro só tem mecânica elétrica. Então, a automação dele, tanto da água saindo, né, pelo bebedouro lá, e do controle todo automático, todo sozinho, de refrigeração da água, do controle de temperatura, é tudo feito sozinho, automático, através de mecânica e elétrica só, pura. Simples, elétrica simplesinha, mecânica simplesinha. Então, vamos entender aqui. Então, a gente vai entender primeiro a parte mecânica, que é como que ela funciona, e depois entender a parte elétrica que comanda a parte mecânica. Porque a automação eletromecânica, ela é a mecânica sendo controlada pela elétrica. Então, a mecânica, ela vai fazer a atividade. Mas para me controlar a mecânica de forma automática, sozinha, autônoma, eu preciso da elétrica para fazer isso para mim. Então, aqui a mecânica, ela trabalha sozinha, refrigerando a água, porém, para me controlar as temperaturas, eu preciso da ajuda da elétrica, dos equipamentos elétricos. Então, vamos entender aqui. Só que antes de eu falar aqui, eu vou passar um vídeo para vocês que fala do funcionamento mecânico, para depois a gente voltar nessa apresentação e complementar ela com a elétrica. Então, eu vou compartilhar o vídeo. Eu vou interromper aqui e vou passar para o vídeo. Olha se vocês estão enxergando aí uma tela esverdeada com a geladeira, com a tampa aberta da geladeira. Sim. Tá, beleza? Está dando para ver todo mundo, né? Então, eu vou rodar o vídeo. Tá? Eu vou rodar o vídeo, vocês
prestam atenção, que a gente vai discutir em cima disso. Você sabe como funciona um circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, responsável por criar diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. Condensador, responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. Tubo capilar, ou válvula de expansão, responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. Evaporador, responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Filtro secador, responsável por reter partículas de impurezas e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar o calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase de fluido refrigerante, que, alternando seu estado entre líquido e vapor, funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas. Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos refrigeradores disponíveis no mercado. Então, é isso aí, pessoal. Vou voltar aqui para o slide. Então, o que foi mostrado nessa simulação? É um líquido, é conhecido como freon. Esse líquido ele transforma em gás muito fácil. Então, é ele que faz, né, a refrigeração, a queda de temperatura dentro do congelador. É esse gás que faz, né? Como a gente já sabe, né? A gente já conhece isso. Mas quem controla isso tudo é um sensor. É um sensor que controla, um sensor de temperatura. É ele que manda o sinal para o motor para trabalhar, porque o motor, ele faz o quê? O motor, na verdade, ele é um compressor desse gás freon, que chama freon. É desse líquido. O compressor, que é o que está na letra A aqui no esquema, esse aqui, ó, onde eu estou colorindo de amarelo, é o compressor, né? Ou motor, né? O pessoal fala motor, mas na verdade é um compressor. E aqui no diagrama termoelétrico, é esse aqui, ó, onde eu estou colorindo de amarelo. Então, ele vai comprimir esse fluido, né, que chama freon, vai comprimir ele e vai mandar ele lá para o congelador,
né? Aí ele comprime aqui, sobe aqui, ó, e vem aqui para o congelador, para essa serpentina aqui do congelador. Quando ele passa aqui, o que acontece? Ele, né, que é essa parte aqui no diagrama, essa parte aqui, ó, ele sai aqui e vem para cá. Tá? Quando isso acontece, ele chega no congelador, ele rouba a temperatura que está lá dentro. Então, aquela temperatura que está ali, a água está ali dentro, a água aqui do bebedouro está dentro dessa caixa, tem uma caixa aqui dentro, um reservatório, que está a água que a gente bebe, fica aqui dentro. Então, na hora que o gás chega ali, ele rouba aquela temperatura. Porque como o gás ele vai estar bem mais frio do que aquela água, então ele vai roubar a temperatura da água, porque a gente sabe, né, pela física, que o calor ele sai do corpo mais quente para o mais frio. Então, como a água está mais quente, ela vai essa temperatura, esse calor da água vai sair e vai passar para o gás, onde a água vai esfriar. Aí, esse gás, ele vai descer aqui, ó, aqui onde eu estou colorindo de amarelo, e vai vir aqui para o trocador de calor aqui embaixo. Aí ele já vem quente aqui. Você pode observar que quando a gente chegar atrás da geladeira, tem um calor ali. Aquele calor que está ali atrás é o calor que está sendo roubado lá de dentro. Aquele calor nada mais é do que o calor que está sendo retirado de dentro do freezer e jogado para fora. O gás rouba o calor lá dentro e joga ele para fora, através desse trocador de calor que tem aí. Então, é isso que acontece. Essa é a parte mecânica, né? O circuito termodinâmico. Então, aqui no diagrama, ele fecha esse circuito aqui, ó. O gás, quando ele recebe o calor, ele expande. Ele expande. Né? Aí ele passa por uma válvula, que é essa letra E que está aqui, ó, que chama válvula de expansão ou tubo capilar. É ele que vai fazer essa mudança de gás para líquido. Aí, quando ele faz essa mudança, né? Aí ele joga, vai para o trocador de calor e dispensa esse calor por lá de fora da geladeira. Agora, quem controla quem controla essa temperatura, né? Por exemplo, a temperatura aumentou, esquentou dentro do freezer, do bebedouro ou da geladeira, esquentou, né? Aumentou a temperatura. Então, o sensor detecta essa temperatura, vai falar para o motor, né? Para o compressor, liga aí, porque tem que comprimir o gás para roubar a temperatura, porque está quente. Esfriou demais, a temperatura caiu muito, o sensor manda o sinal de novo. Desliga aí, compressor. Precisa comprimir o gás mais não, para roubar a temperatura não, porque já está muito frio. Aí desliga. E fica nesse ciclo, contínuo infinito. Temperatura subiu demais, liga o compressor, o sensor manda o sinal, liga o compressor. Temperatura caiu demais, o sensor manda o sinal para o compressor, desliga, já esfriou demais. E fica nesse controle. Então, a parte elétrica que faz todo esse controle da mecânica, da termodinâmica, porque termodinâmica faz parte da mecânica. É isso aqui, ó. Eu preciso o quê para fazer isso? Eu preciso
é de um sensor, que é esse aqui, ó, onde eu estou colorindo de amarelo, é um bulbo, a gente chama de bulbo. Esse tipo de sensor que mede temperatura chama bulbo. Ele detecta aqui, manda o sinal aqui para um relé, que nada mais é que um contator. O contator, na eletrônica, ele recebe o nome de relé. O contator, lá no acionamento de motores de grande porte, de comandos elétricos, lá, ele tem um nome de contator mesmo, não recebe outro nome, não. Mas para comandos de eletrônica, às vezes o pessoal chama de relé. Mas é a mesma coisa. Relé, contator, faz a função é a mesma. Fazer chaveamento. Né? Abrir ou fechar circuito. A mesma coisa que a gente viu na aula passada com detecção de presença de pessoas numa sala. Aí, né, esse relé, né, ele que vai permitir, como ele vai fazer o fechamento, né, abertura ou fechamento, ele que permite a passagem de corrente elétrica para o motor do compressor. Quando o sensor detectar que a temperatura está muito alta, ele manda o sinal para o relé, que fecha o contato, permitindo que a corrente elétrica chegue no motor do compressor, religando ele, fazendo a compressão do gás de novo e começando todo o ciclo de novo, refrigerando a água. Se o sensor detectar que a temperatura caiu demais, aí ele manda o sinal para esse relé, né, ou contator, que vai abrir o circuito, cortando a energia elétrica do motor, desligando ele, para ele não comprimir mais o gás e cortando o ciclo termodinâmico para não mais gelar mais a água ainda. Então, é assim que funciona. Essa parte é termodinâmica aqui, que está representada nessa imagem. Isso aqui eu vou mandar para vocês também, lá no grupo, para vocês terem aí como ilustração da aula. Bom, bacana. Mas como que eu faço isso eletricamente? Que componentes, né, que eu preciso e como que eu faço a ligação deles? É essa próxima imagem aqui. Essa imagem que vocês estão vendo agora. Eu tenho aqui o sensor, o relé, o compressor, né, que é o motor, o trocador de calor, e tem um ventilador também aí junto aí, ó, que ajuda na troca de calor lá do gás, né, que para expulsar o calor do gás para ele ser comprimido novamente. Né, esse ventilador aí, que está entre o compressor e o trocador de calor, tem ele aqui também. Ó. Vamos voltar aqui na imagem. Aquele aqui, ó, o ventilador, está vendo ele aqui? Aqui tem um ventilador também. Na geladeira da casa da gente não tem. Mas alguns freezer, né, para gelar cerveja, refrigerante, que tem nos bares, alguns têm. Tem esse ventilador aqui, ó, para ajudar na refrigeração mais rápida do gás, porque eu tenho que tirar a temperatura do gás lá para ele ser comprimido novamente e voltar lá para o condensador lá dentro, lá para roubar a temperatura interna lá do freezer. Beleza, então vamos entender aqui como que eu faço a ligação elétrica disso tudo para fazer essa automação, fazer esse controle. Né? Porque isso aqui, gente, nada mais é que ligar e desligar compressor. Aqui, meu povo. Ligar e desligar compressor. Essa automação nada mais é do que isso. Para ligar e desligar esse compressor, eu preciso de um sensor e de um relé. Preciso só esses dois componentes elétricos. Tá? O primeiro é o sensor, que é esse camarada aqui. Ó. Eu vou circular aqui de amarelo para vocês verem. É isso aqui que vai lá dentro.
Aqui eu tenho duas imagens. Essa imagem aqui à esquerda é a imagem frontal dele, a imagem da frente. Aqui eu tenho duas imagens, a imagem da frente do sensor e a imagem de trás dele. Essa outra aqui à direita aqui, ó, que eu estou circulando aqui, é a imagem de trás dele. A traseira do... É uma caixa, né? É um equipamento eletrônico. Aqui dentro, aqui, ele é cheio de circuitos eletrônicos, né? Equipamento eletrônico, que não cabe a gente estudar essa parte. Mas, assim, como que funciona a parte externa. Bom, aqui, ó, onde eu estou colorindo de amarelo, esse aqui é o bulbo. Esse aqui é o bulbo, que é onde detecta a temperatura. Isso aqui é a parte de detecção do sensor. É a parte sensitiva do sensor, é a parte que sente. É os olhos, vamos dizer assim. É os olhos da máquina. Então, é esse bulbo aí. Esse aqui, que eu estou colorindo de amarelo. Então, e esse fio todo que está aqui, ó, enrolado aqui, tá vendo? O fio sai do bulbo e vem para o sensor propriamente dito, né? Para a parte eletrônica dele, que vai converter o sinal que está sendo captado pelo sensor. Né? Então, esse fio aí é aquela saída que eu falei com você. Todo sensor tem uma saída de sinal. Então, essa é a saída do sinal da parte do bulbo, que detecta a temperatura. Então, ele envia para outra parte aqui do sensor, que é essa caixa aqui, tá? Que vai converter o sinal. Então, aqui nesse sensor, essa parte aqui que faz a conversão do sinal do sensor chama termostato. Termostato. Essa parte aqui. Então, aqui, ó, eu tenho aqui uma setinha para cima, uma setinha para baixo, tá vendo? E tenho que... Eu vou ampliar a imagem aqui para vocês verem melhor. Tem uma setinha aqui para cima, uma setinha para baixo. Tem um botão de reset. Um restart aqui, ó. Esses botões na cor amarelo. Aqui eu tenho o painel digital. Eu tenho dois painéis digital aqui, um em cima e outro embaixo. Que detecta a temperatura maior e temperatura menor. Aqui que eu vou, essas setinhas aqui, que eu tenho aqui, ó, onde eu vou regular temperatura máxima e temperatura mínima. Qual que é a faixa de temperatura que eu vou trabalhar? Qual que é o mínimo, qual que é o máximo? Eu que vou determinar isso. Então, no caso do bebedouro, eu vou determinar isso aqui uma vez só. Vou determinar lá a temperatura lá, vamos supor, 10 graus Celsius máxima e 5 graus Celsius mínima, vamos supor. A água mais gelada, né, 5 graus Celsius, uma água mais fria, uma água menos gelada, vamos dizer assim, 10 graus Celsius. Então, é aqui que eu vou fazer a configuração, a parametrização do termostato. Eu faço aqui manualmente, aqui, esses dois botões amarelos. Aí eu estou fixando a faixa de temperatura de trabalho. Isso aqui eu vou fazer uma vez só no caso do bebedouro, né? Isso aqui está lá dentro do bebedouro, eu não tenho acesso a isso. Quem está bebendo a água não tem acesso. Foi regulado uma vez só. Mas no caso da geladeira eu tenho, né? Algumas geladeiras eu tenho como regular essas temperaturas. As geladeiras mais modernas, essas últimas gerações. Esse visor aqui, essa telinha, vem lá na porta da geladeira para mim fazer essa regulagem manual. Eu pego o manual da geladeira, eu vou ler lá e ele vai me ensinar como que eu faço essa regulagem. Aí eu tenho como fazer isso. Então,
O bulbo detecta a temperatura, manda o sinal para o termostato, é onde faz a regulagem dessa temperatura mínima e máxima. E atrás dele, essa outra imagem